Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, quinta-feira, 4 de abril. Essa é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Comissão de Assuntos Sociais aprova o Estatuto da Juventude. A proteção à adolescência pode ser incluída como direito social na Constituição. O Senado vai propor a criação do Super Simples das Domésticas para facilitar a cobrança de impostos dos patrões. O plenário adia a votação das novas regras para o Fundo de Participação dos Estados. Agora, no Senado em Dia. O Estatuto da Juventude foi aprovado ontem na Comissão de Assuntos Sociais, depois de um acordo que eliminou os pontos polêmicos do texto. A apresentação de 4 emendas eliminou as polêmicas e garantiu a votação do projeto. Uma mudança esclareceu que os adolescentes entre 15 e 18 anos, que já são beneficiados por uma legislação própria, também podem ser contemplados pelo Estatuto da Juventude. Fica de 15 a 29, mas vai prevalecer sempre a lei que mais beneficiar o jovem, inclusive aquele de 15 a 17 anos. Prevalece sempre o interesse da juventude. Ficou decidido que o direito a passagens gratuitas em ônibus interestaduais vai ser regulado por uma lei específica. O texto estabelece que o poder público deve incentivar a programação para jovens nos meios de comunicação, em vez de exigir a veiculação obrigatória. E também foi decidido quem terá direito à meia entrada em eventos esportivos e culturais: os estudantes e os jovens de baixa renda. Nós tínhamos a classificação dos estudantes, aliás, dos jovens, como carentes. E se adequou, com base na legislação brasileira, a utilização do termo de baixa renda, sendo de baixa renda quem tenha uma renda abaixo de 2 salários mínimos, como já define a legislação. A aprovação do Estatuto foi comemorada pelos jovens que acompanharam a sessão. Essa é uma conquista da juventude, mas é uma responsabilidade de todo o parlamento brasileiro e de toda a sociedade brasileira. Então, acredito que o clima, o momento não poderia ser melhor, né? E a importância do Estatuto é porque ele vai, de fato, colocar direitos que até então não estavam colocados em lugar nenhum. A gente sabe que o jovem, esse segmento de 15 a 29 anos, mas em lugar nenhum dizia onde é que está o seu direito à educação, direito à cultura, ao trabalho, etc. A comissão aprovou também o pedido de urgência para a votação do Estatuto em plenário, quando poderão ser feitas novas mudanças no texto. Mas, na opinião do relator do projeto, o senador Paulo Paim, o processo de negociação, que envolveu inclusive o governo e organizações de juventude, vai garantir a aprovação final do Estatuto sem alterações. A juventude de todos os partidos me mandaram um documento pedindo a aprovação do Estatuto já. Por isso que eu não vejo grandes problemas e que a matéria deve ser aprovada agora no plenário. Então logo votemos a urgência e ele constará da pauta, o que significa dizer que ele vai ser apreciado rapidamente se não houver objeção do plenário, e acredito que não haverá objeção do plenário, porque ele ainda vai ter que ser votado em última instância na Câmara dos Deputados. A Comissão de Assuntos Sociais também aprovou projetos que beneficiam os aposentados. O primeiro projeto aprovado pela comissão proíbe que entidades representativas façam descontos nos contra-cheques dos aposentados sem autorização. Uma emenda estabeleceu a cobrança de multas quando for cometida a irregularidade. A proibição sem sanção, ela acaba se tornando inócua. E a punição para entidades, que é o caso do projeto de lei, para entidades que se aproveitam de dificuldades de controle e efetivam descontos dos benefícios de aposentadoria sem autorização destes, alcançando arrecadações milionárias, deve ser severa. Outro projeto vai garantir o direito de renúncia à aposentadoria para quem voltar ao mercado de trabalho. Quando quiser se aposentar novamente, o trabalhador poderá somar os 2 tempos de contribuição e calcular um novo benefício. A aposentadoria é um bem disponível e a decisão é unilateral. Então, se o aposentado tiver uma possibilidade, uma perspectiva de melhorar a sua condição de vida, a sua renda, através de uma renúncia da aposentadoria, para depois ser inserido no mercado do trabalho, ou se inserir no mercado do trabalho e renunciar à aposentadoria, para com isso melhorar os valores
do benefício da aposentadoria, eu acho que isso é legítimo, isso é cidadão, e essa perspectiva não pode ser negada por hipótese alguma. A proteção à adolescência pode ser incluída como direito social na Constituição. É o que prevê a proposta de emenda constitucional aprovada ontem pela Comissão de Constituição e Justiça. Entre os direitos sociais previstos na Constituição estão educação, saúde, alimentação, moradia, lazer, previdência social e proteção à maternidade e à infância. A PEC, aprovada por unanimidade pela Comissão de Constituição e Justiça e que ainda terá que passar pelo plenário, inclui nessa lista a proteção à adolescência. Beneficia a juventude do país, que passa a ter, depois de aprovado no plenário, a garantia de ter por parte do governo também a sua vida, a sua atividade contemplada como uma das ações que o governo federal precisa valorizar e promover. Os senadores não conseguiram consenso para votar o projeto da senadora Cátia Abreu, que estabelece prazo para que governadores cumpram decisões judiciais de reintegração de posse em propriedades urbanas e rurais. O projeto inicial previa 15 dias para os governadores cumprirem a sentença sob risco de crime de responsabilidade. Uma emenda do senador Sérgio Souza aumentou o prazo para 30 dias. Mesmo assim, a matéria acabou retirada da pauta. É impossível, no prazo de 15 dias, ou prazo de 1 mês, ou prazo de 2 meses, ou de 6 meses, fazer a reintegração de posse. Depende muito de cada situação. Há casos de governo do estado que tem 30, 40 decisões judiciais, isso já aconteceu no meu estado, em governos anteriores, e que não se cumpria nenhuma. Com o argumento que a polícia militar e a polícia civil ou a polícia não seria usada para retirar trabalhadores. Mas a regra, a notificação ao comandante local para o cumprimento da decisão. Como pode o governador ser responsabilizado de um crime cuja ação ele não é sequer notificado? Da forma que está hoje, sim, a Polícia Militar é solicitada pessoalmente, mas no caso da aprovação deste projeto, não. É condição de caracterizar o crime o próprio governador ser notificado. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta quinta-feira. Audiência pública na Comissão de Agricultura para debater a cadeia produtiva do leite e as opções para estimular e fortalecer o setor. Audiência pública também na Comissão de Direitos Humanos para discutir a campanha do milênio. A consulta feita pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, está ouvindo grupos da sociedade civil sobre as prioridades para o desenvolvimento. A diretora da campanha, Corinne Woods, é uma das convidadas para o debate. A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional está prevista para logo mais às 10 horas da manhã. Quem traz informações sobre a pauta da comissão é o repórter Hermes Coelho, que está ao vivo no Túnel do Tempo daqui do Senado. Bom dia, Hermes. Bom dia, André Ricardo. Hoje, a Comissão de Relações Exteriores realiza uma audiência pública com o ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota. O ministro vem falar sobre ações desenvolvidas em 2012 e também projetos para 2013. Essa audiência pública acontece devido a uma mudança feita este ano no regimento interno do Senado, que determina que a cada início de nova legislatura, os ministros das Relações Exteriores e da Defesa Nacional venham à Comissão de Relações Exteriores prestar contas. André. Obrigado, Hermes. A comissão temporária criada para propor soluções ao financiamento do sistema de saúde do Brasil tem reunião marcada para daqui a pouco às 9 horas. Na pauta, a eleição do vice-presidente e a apresentação do plano de trabalho do colegiado. O senador Romero Jucá deve se encontrar semana que vem com os ministros do Trabalho e da Fazenda para tratar dos encargos para os empregados domésticos. Ele é relator da comissão mista que vai regulamentar esses impostos. A proposta é juntar todos os encargos numa guia única, como o Super Simples.
Nós aprovamos uma emenda constitucional da igualdade, que reconhece direitos dos empregados domésticos, isso é muito importante. Agora, nós temos que operacionalizar esse direito sem criar problemas para os empregadores. Pelo contrário, eu acho que nós temos que facilitar a vida dos empregadores para a gente aumentar o nível de empregos e de regularização previdenciária, de formalização do trabalho. O Super Simples vai facilitar a vida do empregador porque haverá apenas uma única guia que será fácil de calcular, nós estamos ainda discutindo opções, e essa guia será feita na internet, haverá um portal do governo na internet, e a pessoa vai entrar, vai emitir a guia e vai poder pagar em qualquer banco. Nós vamos propor a regulamentação do FGTS, mas não seria justo, não seria compatível cobrar uma multa de 40% no FGTS na demissão. Então a ideia é que a gente possa cobrar uma multa em torno de 5% a 10% no máximo para o FGTS quando houver demissão, exatamente para possibilitar o registro dos trabalhadores. Se nós tivermos uma multa muito grande que não tem hoje, se nós criarmos uma multa muito grande, isso vai afastar a formalização e, portanto, vai prejudicar os próprios trabalhadores. Outras duas comissões se reúnem na manhã desta quinta-feira. A Subcomissão Permanente de Segurança Pública, ligada à Comissão de Constituição e Justiça, vai ser instalada às 10 horas. Os senadores vão escolher o presidente e vice do colegiado. A Comissão Mista, que examina a medida provisória 601 de 2012, reúne-se em audiência pública para discutir as mudanças trazidas pela medida. A MP prorroga o regime especial de reintegração de valores tributários para as empresas exportadoras e desonera a folha de pagamento dos setores varejista e da construção civil. A votação das novas regras para o Fundo de Participação dos Estados estava marcada para essa quarta-feira, mas foi adiada. O relator, que apresentou um texto baseado em 8 projetos, modificou o parecer na última hora, segundo ele, para não prejudicar as leis orçamentárias dos estados. O Supremo Tribunal Federal deu prazo até junho para o Congresso aprovar as novas regras do Fundo de Participação dos Estados. Segundo o STF, a divisão atual fere a Constituição porque usa critérios desatualizados. No parecer apresentado em março, o relator mudava o rateio do fundo a partir deste ano, mas a proposta não agradou a todos. Nesta quarta-feira, o senador Walter Pinheiro foi ao plenário e apresentou uma complementação de voto. Que até 31 de dezembro de 2015, os estados não terão nenhum valor a menor, ou seja, manterão a sua alíquota no que diz respeito ao FPE, sem um centavo a menos. A partir de 2016, os estados vão receber a mesma cota de 2015, corrigida pela inflação, mais a metade da variação do Produto Interno Bruto. O relator criou regras para a divisão do dinheiro extra. Recebem mais os estados com maior população e menor renda familiar per capita. Por mais esforço que nós busquemos, nós não vamos encontrar o consenso pleno. A votação da matéria ficou para a próxima terça-feira e alguns senadores pedem que este seja o último adiamento. Há 4 semanas que eu aqui já denunciei de procrastinação de votação dessa matéria. Eu não quero dizer que a matéria seja votada hoje, mas que se abra a discussão da matéria, uma vez que a Casa botou o regime de urgência. Na sessão dessa quarta, o plenário aprovou as indicações dos novos embaixadores do Brasil na Argentina, Armênia, Belize e na Hungria. Os parlamentares também votaram e aprovaram os nomes de 2 integrantes para o Conselho Nacional de Justiça, Maria Cristina Peduzzi e Guilherme Calmon Nogueira. O Senado criou uma comissão de juristas para reformar a lei de arbitragem em vigor há 16 anos. A norma permite a resolução de conflitos sem recorrer ao Poder Judiciário. Dona Aurélia, dona de uma pequena padaria, fez um acordo com o senhor Vitório para que ele lhe entregasse farinha toda quinta. Porém, o senhor Vitório está atrasando a entrega e o produto está chegando estragado. A arbitragem vale para empresas e pessoas físicas. O objetivo é resolver conflitos na área do direito civil. O prazo máximo para que a gente possa dar uma solução aos conflitos aqui na arbitragem é de 180 dias, diferente do Poder Judiciário, que em alguns casos tem chegado a 1 ano para a audiência inaugural de conciliação. O árbitro não pertence ao Poder Judiciário, é contratado pelas partes para ajudar a resolver os conflitos.
O processo de mediação, ele visa que as partes criem a solução para aquele conflito. E quando as partes criam essa solução, elas acham um caminho de convergência, onde todos sairão satisfeitos com aquela solução que foi apontada por eles mesmos. A regra só vale se estiver prevista no contrato, como explica o vídeo da Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem. No contrato que foi assinado, há uma cláusula compromissória que diz que qualquer conflito que aconteça nesse contrato será dirimido por meio de arbitragem. Mas juristas concordam que a lei deve ser atualizada. Ela precisa, por exemplo, facilitar a arbitragem nos contratos de adesão, como os de telefonia e cartão de crédito. Pequena demanda de consumo que vai gastar 2, 3 anos no Poder Judiciário. Ninguém merece isso. As pessoas que têm uma pequena demanda, comprou um celular, ela quer ter uma solução rápida. Outra mudança pode melhorar a comunicação entre as câmaras de arbitragem e o Poder Judiciário. Nós podemos pensar, talvez, em incluir a carta arbitral, que já está no projeto do novo Código Civil. É uma comunicação entre o juízo arbitral e o juízo estatal. Isso não consta na legislação. Então, é uma oportunidade que se tem, talvez, para esse aprimoramento. Esse é o objetivo da comissão criada pelo Senado e formada por 20 juristas. Entre eles, o ex-vice-presidente da República, Marco Maciel, e a ex-ministra do Supremo Tribunal Federal, Ellen Grace. O presidente do colegiado é o ministro Luiz Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça. Nós vamos fazer uma adaptação à realidade, uma atualização dessa parte referente à arbitragem. E no campo da mediação, onde não há regra legal, nós iremos discutir no âmbito da comissão a conveniência de estabelecer as regras específicas, em que medida ela será aplicada, como será regulada. O requerimento para criar a comissão de juristas é do senador Renan Calheiros. Criar no mundo privado, sem a participação do poder estatal, do judiciário, uma alternativa para a solução de controvérsias, através da negociação, da arbitragem e da própria mediação. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.